Muito bem, muito bom. Vamos começar mais uma série de estudos bíblicos aqui na Casa do Senhor, na Arca. E o tema desse mês é o ser humano, corpo, alma e espírito. Uau! Mas antes, vamos fazer uma oração, vamos consagrar esse momento ao Senhor. Amém? Senhor meu Deus, eu te louvo, Senhor, e te agradeço. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito com a nossa vida. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, Senhor. Obrigado pelas tuas bênçãos que são derramadas todo dia sobre cada um de nós. Que neste momento o Senhor venha nos ensinar que o nosso coração, Senhor, se abra para receber a tua palavra. Vem dar todo esclarecimento, todo entendimento. Nos faz, Senhor, compreender a tua vontade, o teu querer. Que o nosso coração, Senhor, seja como uma terra boa, e que a tua palavra, Senhor, caia como semente em nós e venha dar frutos, flores, venha dar, Senhor, todo o resultado que o Senhor espera de cada um de nós. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Antes da gente continuar falando sobre o espírito, sobre alma, sobre corpo, acho importante a gente fazer uma introdução ao assunto, né? E uma das coisas importantes da gente entender é por que a gente precisa estudar esse tema. Por que falar do ser humano, principalmente olhando esse aspecto de corpo, alma e espírito. A verdade é que quanto mais a gente se conhece, melhor a gente se entende. Nós somos seres complexos, né? É fato. A gente tem bons e maus momentos, a gente sofre, a gente se alegra, a gente tem esperança, a gente tem desilusão, a gente tem, às vezes, as 4 estações, digamos assim, né? Na mesma ocasião a gente passa por tudo isso de uma forma muito intensa. É uma característica do ser humano. Essa complexidade e entender essa complexidade nos faz conhecer melhor quem nós somos, entender melhor as nossas razões, as nossas motivações e ajudam também a gente a encarar de frente as dificuldades e os desafios. Então, é super importante, principalmente porque a gente vive num momento muito complicado, e não é só pela situação de pandemia que está acontecendo pelo mundo afora. É anterior a isso. A gente vem de um momento onde as pessoas têm muitas dúvidas, elas têm muito medo, são muitas incertezas, muitas frustrações, muita solidão, toda sorte de sentimentos que bombardeiam o coração do ser humano e gera todo tipo de reação. E às vezes todo tipo de reação é incontrolável. Mas o Espírito Santo, quando ele habita em nós, ele tem que produzir como componente do fruto do Espírito o domínio próprio. E não tem nada melhor do que exercer o domínio próprio quando você se conhece, quando você sabe até onde pode ir e até onde não pode ir. Mas, para a gente iniciar de verdade esse estudo, e a gente está fazendo só uma introdução, hoje, obviamente, a gente precisa assumir algumas premissas. E basicamente a gente está falando aqui de 2 coisas. A primeira coisa é a gente precisa assumir que Deus existe. Deus, ele existe. A palavra do Senhor diz aqui em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, olha que interessante. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Grifo meu aqui, ó. Ele existe e que recompensa os que o buscam. Então essa é a primeira premissa. Se a gente vai falar do homem, do ser humano, né, nos aspectos de corpo, de alma, de espírito, vamos assumir que por trás disso tudo, da concepção do ser humano, da formação do ser humano, do suporte ao ser humano, né, a crença em Deus como um ser existente
é primordial. Porque se a gente não partir dessa premissa, tudo muda de figura. Mas não é só isso. Uma outra premissa que a gente precisa assumir é que, além de Deus existir, Ele também é o Criador de todas as coisas. E olha só lá no Salmo 19, no versículo 1, a palavra do Senhor diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, não é só uma questão de confiar que Deus existe. Ele existe. Mas também de confiar que Ele é o Criador de todas as coisas. Então, essas são as duas premissas que a gente vai usar aqui para iniciar essa nossa conversa a respeito do ser humano como corpo, alma e espírito. Então, Deus existe e Deus é o Criador de todas as coisas. Amém? Mas, pode ficar a pergunta, Deus crê ou não crê? E olha só, quando a gente pensa nessas duas possibilidades, crer ou não crer, a gente precisa levar algumas coisas em consideração, porque você pode escutar alguém falar, ou de repente você mesmo já falou, que não crê em Deus. Não crê em Deus. Ou você, de repente, é daquela pessoa que diz, não, eu creio em Deus. E a gente tem, de um lado, o crer em Deus, do outro lado, o não crer em Deus, e no meio, Deus. Como que fica essa situação? O fato é que todo o nosso pensamento a respeito de Deus, crendo nele ou não crendo nele, é muito importante porque determina exatamente a nossa percepção como ser vivo. Por quê? Porque se eu creio em Deus, a minha percepção é uma. Se eu não creio em Deus, a minha percepção é completamente diferente. Mas o que eu acho interessante nessa questão de crer em Deus ou não crer em Deus, é que talvez a frase, ou melhor, o pensamento, não é muito bem estruturado. Porque na maioria das vezes, quando você fala com alguém que não crê em Deus, ou quando você tem uma conversa a respeito da crença em Deus, será que as pessoas estão pensando no crer e não crer em Deus? Ou será que elas estão olhando uma questão um pouco mais ampla e de verdade até mais honesta a respeito deste tema de crer e não crer? Porque imagina o seguinte, a pessoa pode dizer assim, eu creio que Deus não existe. E alguém pode dizer, eu creio que Deus existe. E entre crer que Deus não existe e crer que Deus existe, o que tem no meio? Fé. A pessoa que diz que crê que Deus não existe, ela está demonstrando um ato de fé. Fé na não existência de Deus. Eu creio que Deus não existe. Do outro lado, a pessoa que acredita na existência de Deus também está fazendo um ato de fé. Fé na certeza de que Deus existe. Então, de ambos os lados, a gente percebe que, independente de se você é uma pessoa que crê, ou é uma pessoa que não crê, ou você conhece alguém que não crê, no final das contas, o que está no centro de toda essa discussão não é a existência ou não a existência, mas o tipo de fé que a pessoa tem. Uma fé na existência ou uma fé na não existência. Então, quando você fala com alguém que diz que não crê em Deus, será que ele não crê em Deus ou ele não acha que Deus exista? E é difícil encontrar uma resposta, porque às vezes as pessoas falam assim, eu não sei se Deus existe. Mas pensa nesse exemplo aqui, só para a gente entender melhor como que as coisas funcionam. Imagina que eu chego e falo, eu creio no Marquinhos. E uma outra pessoa diz, eu não creio no Marquinhos. O que essa frase necessariamente quer dizer? Que, na verdade, a minha questão com o Marquinhos é uma questão de confiança. Eu posso achar que o Marquinhos é digno da minha confiança e creio nele, creio naquilo que ele fala, creio naquilo que ele faz,
creio naquilo que ele representa. Ou então eu posso dizer, não, eu acho que o Marquinhos não é digno da confiança de ninguém, então eu não acredito nada do que ele fez, nada do que ele fala, nada do que ele representa. Agora olha o outro extremo, uma pessoa que diz, eu creio que o Marquinhos existe. O que essa pessoa está querendo dizer? Que existe alguém real chamado Marquinhos e que essa pessoa acredita na existência desse Marquinhos. Do outro lado, aquele que diz que crê que o Marquinhos não existe, está, na verdade, mostrando que, independente do que falem, Marquinhos não é uma pessoa real. Agora, coloca tudo isso numa perspectiva e perceba exatamente o que motiva a maioria das pessoas. Uma crença. A maioria das pessoas é motivada por uma crença. É muito difícil você acreditar, ou você, na verdade, conhecer alguém que não tenha uma motivação, né, que, como pano de fundo, tem uma crença que está impulsionando esta pessoa. Tá? No caso de Deus, é a mesma coisa. Então, vai ter aqueles que vão acreditar que Deus existe, e vai ter aquele que vai acreditar que Deus não existe. Mas independente do espectro ou do lado que a pessoa se encontre, no meio disso tudo está uma questão de fé. E fé, de verdade, é um reflexo que a gente exerce, né, em cima das coisas que a gente não consegue explicar pelos nossos sentidos naturais, mas que de alguma forma a gente deposita as nossas convicções e os nossos valores. E por que eu estou falando disso tudo? Porque além de ser a premissa para o nosso estudo, é importante que a gente tenha bem claro que tipo de fé, ou que tipo de convicção motivada pelas nossas crenças vem agindo na nossa vida. Porque se você não crê em Deus, se você não acredita que Ele existe, tudo que a gente falar daqui para frente pode não ter valor nenhum para você. Agora, se você crê, vale a pena continuar nessa crença. E se você tem dúvida, então abra aquilo que a gente pode chamar de escuta generosa e tente entender um pouquinho aonde nós estamos e aonde a gente consegue chegar com tudo isso. E eu falo por quê? Porque um cientista chamado Blaise Pascal fez um desafio que é chamado de aposta de Pascal. E essa aposta de Pascal você encontra na internet, encontra no Wikipedia. Ela é muito interessante porque ela mostra 4 propostas, 4 proposições que a gente pode refletir e tomar uma ação em cima delas. Eu gostaria que você prestasse um pouco de atenção nisso, porque é algo que trata exatamente da existência de Deus e da nossa crença nessa existência. Então, olha só. A primeira coisa tem a ver com crer em Deus e Ele existir. Olha só. Se eu creio na existência de Deus e estou certo que Ele existe, ou melhor, é certo que Ele exista, então eu vou ter um ganho infinito. Porque eu creio em Deus e Ele realmente existe. Agora pensa um pouquinho. Se eu creio em Deus e Ele não existe, então a minha perda ela é finita. Ok, eu acredito em Deus, descobri lá na frente, morri ou aconteceu alguma coisa, descobri que Deus não existe. Passei a vida inteira acreditando nele e, surpresa, não existe Deus. De verdade, a minha perda é finita, é limitada. Agora, se eu creio e Ele existe, o meu ganho é infinito, porque eu acertei, né, em apostar todas as minhas fichas na existência de Deus e Ele de verdade existe. Agora, olha o seguinte, se eu não creio que Deus existe e realmente Ele não existe, então o meu ganho foi finito, foi limitado. Ok, eu não creio que Deus existe. Morri e descobri, realmente Ele não existe. Não ganhei muita coisa com isso, não é verdade? Não ganhei.
Agora, olha a coisa mais séria. Se eu não creio que Deus existe e descubro que estou errado, ele realmente existe, a minha perda vai ser infinita. Então, a existência de Deus, ou melhor, a crença na existência de Deus, ela é muito mais do que uma questão de fé. Ela tem a ver com o tipo de ganho ou de perda que a gente vai ter no porvir. Este propósito aqui, esta aposta, foi um cientista que fez. Não foi um pensamento popular. Blaise Pascal trouxe essa discussão, essa reflexão, para que você e eu, hoje, em pleno século XXI, pese cada uma dessas alternativas, essas 4 alternativas, e reflita onde que a gente quer estar. A gente quer estar no grupo que crê e tem a grande chance de ter um ganho infinito, ou a gente quer ficar em outro lugar. Então pensa a respeito. Porque, de novo, Deus ele existe. Eu creio nisso, de verdade. E eu também creio que ele é o Criador de todas as coisas, de verdade. Se por acaso eu estiver errado, e os demais que pensam como eu estiverem errado, a gente não perdeu muita coisa, não. Eu, de verdade, não vou me sentir frustrado com isso. Agora, se a gente tiver certo, a gente vai estar muito bem. Então, avalie, pondere exatamente onde você quer estar, porque mais do que pensar em Deus como Criador, a gente precisa pensar em Deus como aquele que um dia todos nós nos encontraremos com Ele. E é melhor que a gente aproveite a nossa oportunidade de recebê-lo, de ter comunhão, de ter relacionamento com Ele, do que a gente viver talvez uma vida de ceticismo, de descrença, sem nunca considerar a possibilidade e depois perceber que esteve errado o tempo todo. Amém? Muito sério, né? Muito sério. Mas continuando, né? Essa questão de falar do ser humano e da criação como um todo é uma questão polêmica. A gente sabe muito bem disso, que ciência e fé, né, geram muita discussão. A verdade é que ao invés de a gente pensar na polêmica, a gente deveria pensar mais no diálogo. Sabe por quê? Porque às vezes ficam pessoas tentando desacreditar a fé, outros demonizando a ciência, quando na verdade a gente deveria pensar neste diálogo. Principalmente porque quando a gente olha para as Escrituras, quando a gente pensa na palavra de Deus, uma coisa que a gente precisa ter muito certo é que a Bíblia, ela não é um livro científico. Ela não trata de coisas da ciência. A Bíblia vai tratar de coisas espirituais. Então, dificilmente você vai encontrar argumentos científicos usando a palavra de Deus, porque esse não foi o propósito de Deus, ao se revelar na sua palavra, falar numa linguagem científica. Ele falou numa linguagem comum, numa linguagem onde todas as pessoas de todos os tempos, né, consigam entender perfeitamente a mensagem que ele queria transmitir. É importante a gente falar disso porque, principalmente nos primeiros capítulos de Gênesis, onde a gente vê a história da criação, a gente não vai encontrar nesses primeiros capítulos uma descrição científica de como Deus fez todas as coisas, como ele formou o ser humano. Não tem uma descrição científica lá. Tem um relato. Um relato que, mais do que mostrar coisas do ponto de vista científico, esse relato tem como propósito mostrar Deus como Criador. Deus não estava interessado em se provar para ninguém, do tipo, olha, eu vou dar todos os detalhes para vocês terem certeza de que sou eu o Criador de todas as coisas. Ele não precisava nada disso.
Nem era essa a intenção. A intenção dele não era se provar, mas era fazer com que você e eu possamos enxergar nele a pessoa do Criador. Amém? Outra coisa é, a gente precisa aceitar também que a ciência não tem resposta para todas as coisas. Não tem. Né? A ciência não consegue responder todas as inquietudes do coração do ser humano. É impossível. Então, nem a fé vai trazer todas as respostas científicas, porque não é o propósito, e nem a ciência vai dar todas as respostas, porque ela também não tem. Né? Outro aspecto é que, enquanto a fé age no campo da esperança, e é nesse aspecto que a fé é muito boa de agir, a ciência vai buscar explicação. Vai querer entender, né, as razões pelas quais o mundo funciona como tal, as leis da natureza que regem toda a existência. Então a ciência quer explicação e a fé quer promover esperança. Né? Não são incompatíveis e nem precisa um querer destruir ou sabotar o outro, porque de verdade, né, são campos tão diferentes que você pode olhar para um com uma lente, olhar para o outro com outra lente e viver bem com tudo isso, sem problema nenhum. Outro aspecto é que a relação entre fé e ciência deve ser uma relação de diálogo e de cooperação. Sabe por quê? Porque a ciência é boa sim. A verdadeira ciência, a ciência sem preconceito, a ciência sem querer ser a dona de todas as verdades da face da Terra, essa ciência que se propõe a buscar explicação de maneira honesta, ela é boa, ela ajuda. Né? Tanto é que a gente está aqui com internet, com luz elétrica, com telefone, com tecnologia, com remédio, com invenções que foram criadas para deixar a nossa vida mais fácil. Então tudo isso é bom, tudo isso é digno de valor. Né? Então a boa ciência realmente é muito boa. Né? E a fé, né, quando ela não é cega, quando ela não é bitolada, quando ela não é cheia de viés, né? Viés que eu quero dizer a minha verdade é a verdade e você não pode fazer nada com relação a isso. Quando a fé não vai por esse lado tão extremo, ela também é boa. Né? Ela é boa, porque ela promove esperança, mas não é só uma questão de promover esperança. A fé, ela também deve promover a disposição do ser humano de cooperar com o seu semelhante. Porque no final das contas, estamos todos na mesma jornada, estamos todos na mesma trilha. E quanto mais a gente estende a mão, quanto mais a gente demonstra o amor, a compaixão, o interesse genuíno, não o interesse interesseiro, né? Quanto mais a gente demonstra os valores espirituais do Senhor, que vem através de uma vida de fé, muito melhor. Porque fora isso, o que sobra é toda a deformação humana, a mesquinhez, a inveja, o preconceito, a discriminação, e isso é horrível. Né? Quando a gente pega essas coisas ruins e deixa fora da nossa vida e sobra só coisa boa, você vive melhor. Então, essa relação ciência e fé tem que ser algo que vai promover o nosso bem-estar, porque é o que Deus quer. Deus quer exatamente que a gente viva bem. Quando você vê o relato da criação, várias vezes Deus fala que aquilo que ele fez é bom. E é bom mesmo, então a gente tem mais que aproveitar. Né? E a fé, ela lida com os porquês, né? Que tem a ver tudo com a esperança, com a expectativa humana de um futuro que faça sentido, que traga alguma explicação, não do ponto de vista de ciência, mas do ponto de vista de esperança mesmo, de expectativa de que, ok, aqui não vai acabar desse jeito, vai melhorar. E claro, a ciência, como ela busca explicação, ela quer dizer como que as coisas funcionam. E eu falo tudo isso porque eu sou matemático, né? Não sou professor de matemática,
não dou aulas, não numa instituição que seja, mas essa é a minha formação. E além de professor de matemática, eu sou pós-graduado em ciência de dados, que é uma profissão do século XXI, que tem como objetivo dar para as empresas, para as organizações, análises científicas que permitam as pessoas a tomarem dados com um pouco mais de segurança, com um pouco mais de base, e não tanto dependendo da intuição. E por que eu falo isso? Porque, né, como cientista cristão que eu sou, eu acredito que a palavra de Deus ela é verdade. Por mais que depois eu vire o motivo de conversa do cafezinho, mas eu creio que é verdade. E mais do que crer que é verdade, eu creio que ela faz sentido do ponto de vista científico, do ponto de vista de coerência. A palavra de Deus é real, é verdade. E Deus é real, Deus é verdade. Né? Em tudo o que eu observo, eu vejo que há a presença de um Criador. Em algumas coisas, um Criador humano, em outras coisas, o próprio Deus, né? Como o universo e tudo que existe. E quando a gente vai falar de ser humano, quando a gente vai falar, né, da nossa natureza humana, a gente pode tirar Deus da equação. Pode. Se você quiser fazer isso e tentar explicar as coisas de uma forma mais natural, você pode. Você tem todo o direito e liberdade para isso. Mas é difícil. É difícil. Sabe por quê? Porque, pessoalmente falando, eu já tentei ser ateu. E vou dizer para você, tem que ter muita fé para ser ateu. Eu acho que não tenho tanta fé assim, né? Não para ser ateu, porque é difícil excluir Deus e encontrar respostas que é de verdade um exercício mental para tentar justificar algo que, se você coloca a figura do Criador, fica tudo mais simples. Isso não me torna mais primitivo, isso não me torna mais medieval pelo fato de acreditar em Deus, mas isso me faz ser um homem que tem uma esperança, que acredita em algo que lhe dá esperança. É assim como eu me vejo. Então, daqui para frente, o nosso estudo, né, nessa série sobre espírito, alma e corpo, eu vou tentar trazer esse conteúdo como um cientista cristão que eu sou. Que Deus me ajude, que Deus tenha misericórdia de mim, porque pobre e miserável homem que sou. Mas eu quero que você reflita sobre tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, e entenda que com Deus a vida vai para uma direção, a vida tem um sentido. Sem Deus tem outro. E tudo depende exatamente de uma escolha que você queira fazer. Uma escolha com sentido ou uma escolha com um tipo de sentido aonde talvez você se encontre de repente em algumas estradas que não vão dar em nada. Amém? Mas, para a gente falar do ser humano, é importante que a gente leve em consideração um texto que está lá em Salmo, no capítulo 8, versículo 3, que diz o seguinte: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Amém? Um ser tão complexo como o ser humano foi formado de uma forma tão carinhosa por Deus. Deus teve tanto cuidado e tanta preocupação de formar o ser humano com todas as suas qualidades, com todas as suas capacidades. E a pergunta do salmista é muito interessante, é muito profunda, mas também é muito bonita,
né, de buscar uma resposta, né? O que é o homem para que Deus se lembre dele? Né? Porque ele poderia ter criado a gente e esquecido a gente falar. Pecamos, fizemos tudo errado. Larga para lá, deixa para trás. Mas não, mas Deus se lembra da gente. Deus se lembra de você. Se lembra que você tem limitações, que você tem dificuldades, que você tem medos, que você tem necessidades que precisam ser supridas. E o mais importante é exatamente o finalzinho, né? De glória e de honra, Deus coroou você. Porque Ele se importa, porque Ele quer o seu bem. E toda essa complexidade da qual nós somos formados, né? Nós somos seres tão complexos, tão dotados de tantas definições, né? A palavra do Senhor, ela conta uma coisa que eu acho interessantíssima. Nós não somos uma trindade, tá bom? Se você pensa no ser humano como uma trindade, por favor, nós não somos uma trindade. Trindade, ela se refere somente à pessoa divina, né? Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles formam uma trindade. O ser humano forma uma tricotomia. Que palavra é essa, pelo amor de Deus, né? Na verdade, é um composto dividido em 3 partes. É isso que essa palavra quer dizer. Então, nós somos uma composição de 3 partes. Nós não somos uma trindade, nós somos uma tricotomia. Então, por favor, não diga que o ser humano é uma trindade, porque não somos uma trindade. É a mesma coisa que você falar que o ser humano é anfíbio. O ser humano não é anfíbio, não tem nada a ver. Então, assim como ele não é anfíbio, ele também não é uma trindade. Amém? Mas a palavra do Senhor, ela diz lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, que o mesmo Deus de paz os santifique em tudo. E olha só, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus. Amém? Esse versículo, ele é maravilhoso porque ele fala explicitamente do ser humano como espírito, alma e corpo. E olha só interessante a ordem que aparece aqui. Primeiro vem o espírito, depois vem a alma e depois vem o corpo. Na maioria das vezes a gente inverte essa ordem. Eu não sei porquê, mas eu mesmo quando falo penso sempre no corpo, na alma e no espírito. Mas a palavra do Senhor, ela impõe uma outra ordem, que é o espírito, a alma e o corpo. Amém? Como essa primeira aula, esse primeiro episódio, é só uma introdução, é só para a gente se situar nesse tema, a gente olhar Deus como Criador, olhar Deus como Deus, porque isso é básico para que a gente avance, né? A gente para por aqui e na semana que vem a gente vai falar do homem espírito.